Desde a juventude, em Santos, Gabriel Barbosa é tido como um dos principais jogadores do Brasil no futuro. Ele, desde muito criança, já era monitorado por olheiros do futebol internacional e era tido como uma das grandes promessas. Essa promessa acabou se confirmando no Flamengo e até mesmo no Santos. Na Europa isso acabou não funcionando, mas a grande verdade é que pelo Flamengo ele alçou um patamar que raras vezes um jogador atuando por aqui alçou. Ele se tornou uma referência da maior torcida de futebol do mundo e também um grande ídolo da criançada, um fenômeno de marketing, de gols e de carisma. Mas, recentemente, com a má fase do Flamengo, o Gabriel passou a ser questionado. Será que esses questionamentos são corretos? Bom, eu fui aos dados e eu posso te afirmar, o Gabriel hoje é um dos piores centroavantes ou atacantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, tentando explorar, respeitando a história do atleta que jamais vai se apagar, respeitando a pessoa e o profissional, trazendo análise fria de dados aqui para, sem ódio ou sem viés, analisar a situação do agora camisa 10 rubro-negro. Vem comigo falar sobre tática sem tatiquês. Vamos passar então pelos fundamentos dele e analisar nesses 5 anos de Flamengo somente as partidas de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. Então, fora daqui, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, porque de vez em quando aparece um Maringá, um ABC, times de fazer saldo. E vamos olhar as médias do Gabriel em todos esses anos e também analisar ele comparando aos seus colegas, atacantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, aqui no cada barrinha dessa, né, 2019, embaixo você pode ver a legenda, 2019, 2020, 21, 22 e 23. O número da esquerda, a barra da esquerda mais alta, representa os dribles tentados. O verde mais clarinho ali, que é a barra menorzinha, os dribles certos. E a linha tracejada em amarelo fala o percentual de aproveitamento desses dribles. O Gabriel, em 2019, tentava 4 dribles por jogo e hoje ele tenta menos da metade disso, 1,84. Tu pode falar, não, mas agora com o Sampaoli não está dando certo. Bom, o Sampaoli tem um estilo de jogo que favorece o estilo do Gabriel. Ele tem o priorizado em relação ao Pedro e tem também colocado ele para atacar a última linha, que teoricamente seria ali muito do que ele faz de melhor, porém não está dando certo. E se você for olhar, a queda acontece em 2020, 2021, 2022 já foi um ano muito ruim dele, que foi coroado com um gol na final da Libertadores, que acabou, lógico, apagando isso para o torcedor, mas aqui de forma analítica, ele também não fez um bom 2022. Então, dos quatro dribles tentados, ele acertava 44%, em 2020, 48%. E hoje, ele acerta 40%. É o menor aproveitamento desde 2021, quando ele também alcançou esse mesmo patamar. Só que em 2021 ele vivia uma boa fase. E a gente vai ver isso em outros dados aqui. Aconteceu recentemente, no jogo contra o São Paulo, o Gabriel tentou 6 dribles. E ele perdeu a bola nos 6. Nas 6 tentativas, ele perdeu a disputa. No ano de 2019 inteiro, somando as partidas de Libertadores e Campeonato Brasileiro, isso nunca aconteceu. O Gabriel, em 2019 inteiro, nunca tentou 6 dribles em sequência e perdeu os 6 dribles. Tá? Só para dar uma ideia para vocês de grandeza. Finalizações. 2019 ele finalizava 3,5 vezes ao gol. 2020, 3. 2021, 3,3. E 2022 foi o ano que ele menos finalizava, 2,5. E agora ele finaliza mais, 2,8. O percentual de acerto em 2019 era de 56%. E tanto agora quanto em 2022, repito, em 2022 começa a queda dele, que ele já vinha muito mal, ele acertou 43%. São os piores números da carreira dele, não só no Flamengo. Aqui analisando gols, assistências e gols esperados. A barra amarela é de 2019, a barra branca é de 2020, a verde de 2021, a amarela clarinha 2022 e a vermelha de 2023.
só brasileiro e Libertadores. Em 2019, ele fazia 0,8 gols por partida. Isso foi caindo, só em 2021 ele teve médias parecidas, e agora em 2023 ele faz 0,3 gols por partida. Assistências, o Gabi assistência, isso nunca foi uma verdade. Ele fez em 2019 0,2, em 2021 0,26 e hoje 0,05 assistência por jogo. Quando ele acerta um cruzamento para o Bruno Henrique, a gente acha que aquilo acontece quase sempre. Mas a verdade é que é bem raro. Os gols esperados, eu vou explicar um pouco mais a seguir, mas vamos analisar conforme a palavra está escrita. Gols esperados. Em 2019, os gols esperados dele eram 0,73, ele fez 0,83. Em 2021 era 0,66 e ele fez 0,74. Mesmo em 2022, eram esperados 0,43, ele fez 0,41, equilibrado ou a mais. Esse ano é esperado dele 0,44, mais do que 2022 com o Dorival, que tanta gente fala, com o Dorival potencializava nada. O Gabriel está precisando voltar a jogar futebol como jogou um dia. 0,44 e agora 0,32. Ele nunca teve tão distante, 2020 teve com lesões e tal, mas tão distante dos gols esperados dele. O que são gols esperados, afinal? Então vamos lá, peguei o glossário do iScout, tá? Que é uma ferramenta de software profissional. Quando você olha os gols esperados, eles são um modelo matemático que vai prever a probabilidade baseado nos parâmetros de evento, ou seja, nos parâmetros de gols que se estuda de toda a amostragem do futebol mundial, e isso vai considerar a localização do chute, a localização da cabeçada, o tipo de assistência que recebe, teve um drible, teve alguém perto do chute, tem um goleiro próximo da bola, ele está totalmente livre para chutar, tudo isso interfere. Um pênalti, por exemplo, o Gabriel é um bom cobrador de pênalti que vem perdendo pênalti ultimamente, um pênalti é fixo em 0,76 de XG, tá? XG, gols esperados. Quer um exemplo? Vamos lá, esse chute aqui do Derrum, ele está livre na frente da área. O XG disso é 0,06. Tá? De acordo com a probabilidade. 6% de chance de ser gol. Mas aqui, essa bola embaixo da trave do Mané é 0,85. Ou seja, 85% de ser gol qualquer atleta nesse momento aí do campo, sem goleiro, embaixo da trave na pequena área. 0,85. Tá? Deu para clarear aí o que é XG? Gols esperados? Então vamos agora interpretar o ranking do Campeonato Brasileiro. Então, em 2019, XG e aproveitamento de XG. Vamos lá. XG é o quê? Os gols esperados daquele atleta. Aproveitamento de XG é o quê? Quantos gols ele fez dividido por quantos gols eram esperados que fizesse. Os grandes atacantes sempre estão com mais gols do que XG, tá? Ou seja, fazem mais gols do que é esperado deles. O Gabriel, em 2019, era o cara de maior XG, ou seja, era o cara que mais tinha gols esperados dele, o cara que mais deveria fazer gols. Líder do brasileiro nesse aspecto, seguido pelo Bruno Henrique, ou seja, o grande ano da carreira dele. E em aproveitamento de XG, tem o Cirino ali, que foi o primeiro, mas uma amostragem baixa, só fez 9 gols, o Arrasca, o segundo. E vejam como o Gabriel estava bem posicionado para a quantidade da amostragem dele, que era o que mais tinha amostragem, para a quantidade da amostragem dele, ele tinha 1,24, ou seja, 124% de XG. Isso quer dizer o quê? O Gabriel, ele era ali o melhor atacante do Brasil, porque ele era o cara que mais tinha gol do esperado dele, ele criava espaço, ele tinha chance, e ele estava entre os 10, na verdade o sexto, com maior aproveitamento de XG, ou seja, a amostragem maior e também muita competência na consolidação daquilo ali. Vamos ver agora o 2023. Em 2023, o Gabriel continua entre os maiores XG, ou seja, o time proporciona a ele, a própria movimentação proporciona a ele ser um dos caras que tem o maior XG. Ele é o quarto cara que mais deveria fazer gols do Campeonato Brasileiro. Tá? O Tiquinho é o primeiro. O Tiquinho tem 135% de XG.
O Gabriel tem 59% de XG. Ele faz praticamente a metade dos gols que deveria fazer. O primeiro colocado nesse ranking é o Daverson, que está fazendo um baita campeonato, que tem 157% de XG. Ou seja, a cada 3 gols que ele faz, era para ele ter feito só 2. Esse é o nível que ele está. Aí tem o Robson, o Tiquinho Soares, os números não mentem, né? Roger Guedes, os melhores atacantes do Brasil. Então aí, o Robson, acho que aí, pela amostragem baixa, apareceu aí, sempre acontece. Sacha, Marcos Leonardo, os caras aí bons estão aí. E qual a posição do Gabriel, gente? Só 30 jogadores foram mapeados nesse ranking, tá? O Gabriel é o 24º. Um dos piores atacantes do Brasil. De baixo para cima, o 6º. De baixo para cima. Em 2019, ele tinha o maior número de XG e ele era o 6º de cima para baixo em aproveitamento. Como vocês viram nos exemplos dados do Mané, do Derron, daquele chute de fora, quantos % de chance, quanto de XG, eu espero ter sido didático. Como vocês viram naqueles exemplos, o chute, a bola, o homem e o gol, isso não depende de treinador. Talvez aquele primeiro número dependa. Ele está entre os primeiros de gol esperado, pelo time poder deixar ele naquela situação, e ele está. Mas o aproveitamento desse XG depende dele, da bola e do gol. E o Gabriel sempre teve dificuldades técnicas para certos movimentos. Nunca foi um jogador de bom jogo aéreo, nunca foi um jogador de tão bom drible, embora tenha sido bem melhor do que é hoje, como eu mostrei para vocês. Nunca foi um jogador de bom domínio das ações na perna direita, mas a movimentação dele, o desmarque, compensava. E ele tem o poder de decisão que parece ainda existir. Fato é que, tecnicamente, as melhores características dele parecem ter ruído. E ele parece não acompanhar a evolução do futebol. Se eu pudesse afirmar algo, seria leviano, mas a impressão que dá é que o Gabriel assiste a poucos jogos. Essa é a impressão que dá. Pode ser errado, posso estar errado. E que talvez escolha de condicionamento físico ou escolhas da própria gestão de carreira não estejam ajudando. Não entenda esse vídeo como ódio ao Gabriel. Esse vídeo, na verdade, você tem que interpretar como, se você gosta desse cara, se esse cara é seu ídolo, você tem que querer o bem dele. E talvez alertá-lo, né, e cobrá-lo de forma saudável que ele precisa melhorar. O fato é que a história do Gabriel ninguém vai apagar. Mas o lugar dele no time, isso não tem necessidade de continuar. Não de forma incontestável, afinal de contas, como eu mostrei para vocês, hoje ele é um dos piores atacantes da Série A. E o melhor time, ou o time mais caro da Série A, não tem porquê forçar um jogo com um dos piores atacantes da competição. Tá bom? Comenta aí o que você acha, deixa o teu like, que eu fui.